Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podroom QFS e hoje a gente vai falar sobre campo calculado, indexado ou não. Tem como colocar índice dentro de campo calculado? Talvez você já tenha tentado fazer isso, só que chegou na mensagem de que não é possível criar um índice em cima de campo calculado. Mas a realidade é que tem como fazer sim, então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, estou trazendo aqui na tabela produto esse script aqui, ó, descrição e data de validade, certo? Por quê? Porque a gente vai criar um campo calculado em cima disso, certo? Em cima dessa data de validade para poder descobrir quantos dias faltam para chegar no vencimento de cada produto, beleza? Então, na minha tabela produto tem um total de 10.000 registros. Quando eu faço um select sem where, natural que ele faça a pesquisa natural que varre toda a tabela, certo? Agora, se eu quero ter essa informação de quantos dias faltam para poder chegar na data de validade, então eu vou fazer um cálculo aqui, um campo calculado, né? Em cima da tabela produto mesmo, certo? E aí aqui, ó, vou dar um F2 para poder entrar em modo de edição, vou vir aqui e vou chamar de dias underline vencimento, certo? Por quê? Porque quantos dias faltam até chegar no vencimento, é o nome desse campo. Não mexo no tipo de dado aqui, e aqui na parte do computed source eu vou trazer o quê? Vou trazer exatamente esse cálculo, que é o quê? Data underline validade, que é o campo que eu tenho ali com a data de validade da minha tabela de produto, menos current date, certo? Então, fazendo essa subtração aqui, a gente vai conseguir a diferença de dias entre essas duas datas, beleza? Então, só fecho aqui essa telinha, deixo aqui e mando aplicar essas alterações. Ele vai criar aqui meu campo calculado, e aí se eu mandar exibir essa coluna aqui agora, lá no meu SQL Editor, como p.dias vencimento, eu já consigo exibir os resultados que a gente tem aqui, ó, certo? Então, falta 123 dias, falta 92 e assim por diante. Ó, falta 0 dias, ou seja, vai vencer, tá vencendo hoje. Então, dá para você ter esse tipo de dado. Agora, a criação de índice em cima de campo calculado, como que a gente faz? Vamos lá, aqui na tabela produto, se eu fizer do método tradicional, eu vou vir aqui na aba de índices e o padrão é a gente fazer o quê? Vou dar uma seta para baixo aqui, vou escolher o campo dias vencimento, certo? E vou mandar aplicar as alterações, certo? Mando aplicar e aí ele já me retorna erro. Esse erro aqui é do Firebird falando o quê? Tentativa de criação de índice em cima de campo calculado, certo? E aí ele não permite que você faça essa criação. Então, como é que a gente faz para poder fazer uma criação de índice em cima desse campo? E por que a gente precisa de índice? Normalmente a gente vai fazer o quê? Vou vir aqui no meu SQL Editor, certo? E aí eu vou colocar assim, ó, where p.dias vencimento menor ou igual a 30 dias, por exemplo. Shift F9. E aí a gente tem o nosso resultado de 472 registros, certo? Porém, a leitura aqui, ó, tá da tabela inteira. Então, se você fizer um filtro em cima de um campo calculado, você vai fazer uma leitura na tabela inteira. Para fazer a criação de índice desse cara aqui, a gente vai utilizar uma outra forma. Ao invés de utilizar o campo dias vencimento aqui no índice, eu vou simplesmente ignorar esse cara, certo? Vou dar um drop aqui nele, porque ele não deixa eu fazer a criação. Vou criar um índice aqui, porém pela mesma expressão do campo calculado. Então, a expressão do campo calculado é o quê? Vou dar um Ctrl V aqui e a gente tem aqui já pronto, né? Que eu tinha copiado lá, mas a expressão, ó, só trazendo aqui na tela para vocês, fica dessa forma aqui, ó. Data validade menos current date, entre parênteses ali, certo? Então, ok, vou deixar dessa forma aqui e vou mandar criar esse índice pela expressão. Pela expressão, eu consigo fazer a criação de índice sem problema nenhum. Só que tem um detalhe muito importante que é o seguinte, é importante que você saiba o quê? Perceba, quando eu faço a criação de um índice, ele calcula as estatísticas em cima da quantidade de itens diferentes que tem em cima desse campo, certo? E esse campo aqui, assim como os outros, vão sempre estar atualizando, mas esse daqui obrigatoriamente vai atualizar todo dia. Por quê? Porque eu estou fazendo um cálculo com a data atual. Então, seu índice pode te atrapalhar em situações em que você está fazendo uma pesquisa muito mais além do que a data de vencimento já passou, certo? Então, nesse caso aqui, ó, estou utilizando a current date. O que é o ideal aqui? Você recalcular as estatísticas desse índice aqui de tempos em tempos, certo? Uma vez por dia, para você ter certeza de que você está pegando o valor mais atualizado aqui, certo? 2 vezes por dia precisa? Não, não vai ter necessidade. Mas pelo menos uma vez por dia, esse índice específico aqui você manda recalcular. Deixa esse cara aqui, vou mandar comitar, e aí vou vir aqui no F12 e vamos rodar agora esse mesmo select aqui, ó. Então só cancelar a transação, vou dar um Shift F9 para ele rodar com fat all, e aí a gente tem aqui o nosso resultado. 472 registros, o mesmo resultado que tinha antes, porém a performance aqui é de exatamente a mesma quantidade de leituras no disco, certo? Então aqui, ó, eu estou fazendo uma quantidade de leituras essencial, nada mais, nada menos, beleza? Então
faz total diferença você ter um índice em cima da mesma expressão do campo calculado que você está utilizando para filtrar. Agora, e nos casos em que eu tenho um campo calculado que ele não é uma expressão em cima da mesma tabela, do mesmo registro, ele é um select que vai buscar alguma outra informação em uma outra tabela, certo? Então, nesse caso, para esse caso aí, o que você precisa fazer? Você precisa pegar aquele mesmo select que está lá dentro do campo calculado, rodar aqui no F12, certo? No SQL Editor. Se ele estiver fazendo a busca indexada, com os parâmetros que você passar, beleza, então tá legal, ele está indexado. Se não tiver, você vai criar um índice lá na tabela onde ele está buscando. Por exemplo, venda e venda item. Eu tenho um campo calculado na tabela venda que calcula o valor total baseado nos itens. Então, esse select que faz a busca nos itens do valor total precisa estar indexado, certo? Então, se você tem algum tipo de problema de performance a mais só por conta do jeito que você está escrevendo seus selects ou qualquer outra forma, você precisa participar do próximo evento que eu vou fazer, que vai ser nos dias 6, 8 e 10 de junho, certo? É totalmente online, gratuito, e só quem se inscrever vai receber conteúdo de técnica de transferência de dados entre um banco local e nuvem com performance extrema, certo? É uma performance nunca vista, são 3 aulas totalmente inéditas e você vai se arrepiar com o resultado que a gente vai ter, beleza? Você vai conseguir inclusive acessar o mesmo banco de dados em nuvem que eu tenho, certo? Então, para poder participar, o link está aqui na descrição, clica nele, deixa seu nome e seu e-mail e eu vou te passando novidades assim que tiver, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy.